Olá, tudo bem? Estou de volta aqui com o programa Pontuando mais uma vez e com um assunto que naturalmente eu particularmente acho interessante. Eu fiquei ausente uns dias de férias, por isso que eu não gravei meus vídeos quase diários, mas eu selecionei um artigo do Luiz Fernando Vitagliano, um nome interessante, ele deve ser italiano, né? E está aqui na Terra é Redonda. Luiz Fernando Vitagliano é doutor em Mudança Social e Participação Política pela EACH-USP, autor com Marshall Portman do livro O Atraso do Futuro e o Homem Cordial, da Russitech, que está aqui na Amazon, se você quiser adquirir. O Terra Redonda existe graças aos leitores e apoiadores. Então, se você entrar lá no site do Terra Redonda, ele pede: ajude-nos a manter essa ideia, contribua. Por que eu estou fazendo essa propaganda? Porque eu vou me apropriar do texto aqui, embora dando nome aos bois, não é isso? Esse site, esse portal aqui, A Terra é Redonda, é muito interessante. Foi escrito em 12/1 de 2025, quer dizer, é bastante atual. Está plotado aqui no Ciência e Tecnologia, colaboradores do Terra Redonda na área de geopolítica, mídias e redes. Para que o vídeo fique não muito extenso, eu vou proceder à leitura com algum comentário ou outro, que quase sempre diz respeito à minha opinião, que você pode ou não levar em consideração. Eu espero que você deixe seu comentário, deixe seu like, para que isso valorize meu canal. Meu canal é pequeno, ele precisa de crescer. E eu aqui, o que eu trago? Eu trago notícias dos mais variados periódicos nacionais e internacionais, todos eles traduzidos, obviamente, para o português, com seus autores. Nesse caso, esse rapaz aí é brasileiro, né? Já falei o currículo dele. O que significa que eu quero trazer informações as mais variadas de assuntos do dia, muito interessantes, bastante atuais, para a gente fazer reflexões em conjunto. Por isso, eu peço a você seu like, seu comentário e que você principalmente compartilhe. E assine o canal se você for novo por aqui. Muito obrigado. Vamos em frente. As Big Techs querem que acreditemos que possuem fundamentalmente motivação ideológica, porque assim ficamos ignorantes nas questões técnicas que sustentam o capital digital. Eu vou reler. As Big Techs querem que acreditemos que possuem fundamentalmente motivação ideológica, porque assim ficamos ignorantes nas questões técnicas que sustentam o capital digital. O que será que ele quis dizer com isso? Porque normalmente, quando você tem uma publicação, a publicação em si, ela se pretende neutra, quando não é artigo de opinião. A opinião não é neutra, né? Mas quando é um artigo que relata um fato, ainda que ele procure não disfarçar, ou que ele procure disfarçar, perdão, a maneira ideológica dele conduz um pouco das suas análises, ainda que sejam fatos passados. Ninguém fala um fato chapado pura e simplesmente. É muito difícil isso acontecer. Aconteceu isso assim, ninguém dá a menor inclinação para um lado ou para o outro de pensamento. Bom, mas as Big Techs não são publicações. As Big Techs são as grandes empresas de tecnologia que agem como se não fossem ideológicas, porque elas trabalham tecnologia, né? Então elas não fazem nada por ideia, elas fazem por serviço. É como se alguém fabricasse um remédio, não cabe ideologia no remédio. É como se alguém fabricasse a folha do livro, não cabe ideologia na fabricação da folha do livro, cabe no livro, mas na fabricação do livro não. Quer dizer, qualquer produto, qualquer coisa que você produza tecnologicamente, muito tecnologicamente ou basicão, em tese seria não ideológico, seria por necessidade, para a necessidade da sociedade, uma grande descoberta e algo que traz alguma transformação e benefícios para a sociedade. Então as Big Techs agem de forma que nós acreditemos que elas não pensam, que elas não estão ali com as suas ideologias. E assim você fica ignorante nas questões técnicas
porque tecnicamente ela pode agir ideologicamente e nós vamos ver por quê. Porque elas querem, na realidade, nas questões técnicas, fazendo uso de suas ideologias, sustentar o seu capital digital. Então, número 1, as estratégias da inteligência artificial vieram mexer com os brios das Big Techs e tamanha é a revolução que a incorporação da inteligência artificial está forçando essas empresas, as Big Techs, a mudar suas estratégias de atuação sob o risco de ficarem obsoletas, porque a inteligência artificial tem cada vez mais engenharia, cada vez mais tecnologia, baseado nessas engenharias, nesses desenvolvedores. E se você tem uma plataforma e você não está adaptado às grandes inovações, obviamente você fica obsoleto e é passado para trás. O mundo digital é um mundo muito rápido, né? A internet ela já venceu a si mesma várias vezes, está vencendo pela enésima vez. E embora todos nós ultimamente estejamos conectados, a gente não faz ideia do que não fazemos uso, do que é a web e do que a web está se transformando. Eu estou falando isso, até parece que eu tenho ideia do que está acontecendo. Não, eu estou apenas noticiando e descobrindo muitas coisas, mas eu não sei efetivamente para que lado que a coisa está indo. E eu acho que as Big Techs não sabem, os próprios desenvolvedores não sabem. E por isso as ações imediatas, muitas vezes, elas são baseadas nas ideologias de capital, de se manter na rede prioritariamente, fazendo parte da sua vida, né? Conseguindo que você consuma uma série de produtos e vendendo os seus espaços, mas elas próprias não sabem se essas ações são ações efetivas e se são ações que realmente vão levá-las ao sucesso, até porque ninguém sabe para que lado a coisa está evoluindo. Mas, à medida que você vai tendo mais conhecimento a respeito disso, é óbvio que vai se configurando os caminhos a seguir. E os caminhos podem ser descritos, planejados e modificados quando você tem o conhecimento do todo. Eu acredito que em algum tempo nós vamos ter uma ideia do que a tecnologia está fazendo, e até para que a humanidade não sucumba em termos de informação, em termos de ética, em termos de capacidade cognitiva, em termos de conhecimento, para que ela não sucumba como civilização em vários sentidos, nós temos que ter uma regulamentação para saber até onde que se pode ir, porque senão vira terra sem lei, terra de ninguém. Como, por exemplo, a gente poderia imaginar um mundo antigo onde não houvesse um Estado, que não tivesse leis e que as pessoas tivessem que se defender a si e a sua prole com armas e com dentes e brigar e matar e morrer. A vida assim era muito difícil. Se nós entrarmos nisso aí com alta tecnologia, a capacidade de destruição é muito grande. Continuando, esse último comentário longo aí foi meu, tá? Nas recentes crises entre as Big Techs e o poder público, seja o brasileiro ou os outros, tão importante quanto os resultados práticos que significam, é preciso entender que os governos e parte dos intelectuais que analisam os acontecimentos se equivocam porque movem-se pelas ideologias. Enquanto os CEOs das empresas e os entendidos dos negócios de microchips se movem apenas pelo capital. Eles não têm ideologia. Em outras palavras, eles podem agir de maneira não ética. Nessa dissonância, olha bem, os CEOs das empresas e os entendidos de negócios de microchip se movem pelo capital, querem ganhar dinheiro. Nessa dissonância de propósitos, as empresas têm muito a esconder e querem que continuemos a acreditar que a sua motivação é fundamentalmente ideológica, porque assim nós permaneceremos ignorantes nas questões técnicas que sustentam o capital digital. Eu já expliquei isso lá na frente, de acordo com o que eu entendi, e espero que você se lembre e tenha a sua versão, se for o caso. Despistar o essencial ajuda a fazer com que nos ceguemos para os dados, que são absorvidos por suas empresas, seguindo o fluxo de alimentação da inteligência artificial de modo voluntário e gratuito, o que alimenta o capital digital, a custo de conflitos para o cotidiano social. Fazer com que não percebamos onde está a sua mina de ouro e persuadir a população de que a liberdade de expressão que eles pregam é de fato desejável é a maior habilidade técnica desses performáticos CEOs das Big Techs. Bom,
ele está aqui se referindo muito sumariamente às posturas dos grandes donos de plataforma, que eu vou evitar falar o nome aqui agora, que estão dizendo que não precisam de haver controle nas publicações, ou dos seus usuários, ou das informações que eles trazem, certas, corretas ou não, éticas ou não éticas, disseminando ódio ou não. Não precisa de haver controle, porque isso é liberdade de expressão. Na realidade, eles não querem fazer isso porque eles vão ganhar dinheiro e você vai saber como. Porque, na realidade, isso é, sim, uma forma de pensar. É uma ideia, mas que favorece o capital. Então, não é uma ideologia política, é uma ideologia de ganho para o capital. Ou seja, eu ajo acima ou indiferente às ideologias presentes porque a minha ideologia particular, eles, no caso, querem ganhar dinheiro. Então vamos continuar com o texto. No contexto brasileiro, primeiro veio a crise com o X, o antigo Twitter, a rede social comprada pelo Musk, que se recusou a cumprir ordem do STF. A origem dessa crise foi a decisão corporativa de manter perfis falsos na ativa, depois da determinação judicial para retirá-las. Mas por que queriam retirar perfis falsos? Porque eram falsos exatamente para poder executar tarefas ignominiosas, criminosas no caso, às vezes não tão criminosas, mas antiéticas, ou que propunham a confusão, ou que faziam o ódio, a maneira de um robô, né? Maneira de um robô, não que o robô seja algo ruim por natureza, mas o robô ele está a comando de algo. Se você tem um perfil que é praticamente um robô que está ali executando uma tarefa e reagindo de uma determinada maneira dentro da rede, ele vai reagir de acordo com a ideologia de quem o colocou ali, para destruir uma informação, para criar uma informação falsa, e faz uso da inteligência artificial, inclusive. E isso é antiético e, portanto, é criminoso. Bom, lembremos que o caminho para aumentar o engajamento robótico iniciou com a decisão anterior da X, ou do Twitter, antigo Twitter, em acabar com as checagens de perfis. Ou seja, eles, do Twitter, antes de qualquer coisa, antes dessa polêmica, já tinham acabado com a checagem de perfis. Com isso, o volume de dados na rede aumentou e só então veio o receio de que o crescimento do tráfego artificial pudesse ter peso nas eleições brasileiras. Como outros tráficos robóticos já haviam tido peso em eleições anteriores fora do Brasil. O que significa que existe uma ideologia por quem cria o robô. Mas quando o robô trafega e ele provoca engajamento, vários perfis são atingidos e simultaneamente se engajam com aquele, se relacionam, trazem informações. Esse volume de dados é essencial para os LMs, ou seja, o aprendizado de máquina da inteligência artificial. Portanto, se você restringir os perfis falsos, ou os perfis robóticos, ou as mensagens desinformantes, sejam de que natureza for, se você vier fazer não vou usar a palavra censura, mas se você for fazer um rastreio daquilo que não é bom ser publicado, você está evitando engajamento, evitando o volume de dados. E os céus da Big Tech querem volume de dados. Então eles aparecem com essa questão da liberdade de expressão. Sendo assim, eles defendem a causa como se a causa fosse maravilhosa. Você vai falar o que você bem entender, porque você tem direito, mas o fundamento, na realidade, não é esse. Isso aí é a frente, né? O pano de fundo é outro. Bom, isso é um comentário meu. Para aqueles que atentaram aos fatos, a questão foi muito menos política e mais tecnológica no que diz respeito aos ataques do dono da rede X, o antigo Twitter. No final, ficou para a disputa a capacidade que o conglomerado bilionário do empresário tinha de desrespeitar decisões judiciais. O STF determinou que os perfis falsos e postagens duvidosas fossem retirados da plataforma.
A X, a empresa, se recusou a cumprir a ordem judicial e seu dono, Musk, resolveu usar a plataforma para questionar os poderes judiciais, atacando pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes, algo que ele, fora do Brasil, contra a soberania brasileira, fez, porque não se trata da pessoa de um ministro, se trata das leis de um país, se trata de um tribunal superior desse país, se trata de soberania nacional. Era quanto ele estava investindo, por achar que o Brasil significa pouco, ou porque atualmente esses poderosos têm mais poder que os governos e as constituições dos países. E é nisto que eles querem avançar. O resultado todos nós conhecemos. Os outros negócios vinculados ao X foram também punidos pelo descumprimento da ordem, até chegar na Starlink. Aí encontrou-se o calcanhar de Aquiles. Mais uma vez a política era secundária em relação à estratégia, a política dos céus de angariar dados. Porque a Starlink é a principal rede da internet na Amazônia. E estar na Amazônia e sofrer algum tipo de embargo retira deles os dados da Amazônia, que são mais importantes do que dados de perfis. Comparativamente, é claro. É óbvio que eles também querem os dados de perfis, porque eles estão educando a inteligência artificial. Mas os dados da Amazônia, a Amazônia é um território nacional. Aliás, até multinacional, porque nós temos a Amazônia, tem a Amazônia brasileira e de outros países aqui coligados aqui, né? Pouco deles, 80% é no Brasil, mas é também. O conhecimento da Amazônia, com toda a sua diversidade, a sua pluralidade e a sua baixa ocupação, é muito importante para os olhos ambiciosos de grandes bilionários. Então a política de dados em relação à estratégia era secundária. Starlink é a principal rede da Amazônia. Provavelmente ela tem mais dados a respeito da floresta e de seus moradores que o governo. Eu digo que com certeza. Além do resultado financeiro que isso projeta, paralisar as atividades da empresa significa ficar sem esses dados que eles têm sobre a região e abrir espaço para os concorrentes, que poderiam ter dados ali, abrir empresas semelhantes a Starlink, coisa que o Brasil não deveria permitir. Quem tinha que bancar uma empresa de dados de satélite lá é o Brasil. Resultado, o governo brasileiro no caso, resultado, Elon Musk recuou. Retirar a checagem de perfil ou de procedimento de postagem era e é o cerne da questão que foi transformada em celeuma entre os órgãos públicos do Brasil e o próprio Elon Musk, que agora se tornara conselheiro dos Estados Unidos da América. Se tornara, ou melhor dizendo, a partir do dia 20 se tornará, mas já é, né? Agora, por seus próprios motivos, o Meta segue o mesmo caminho. O argumento para isso é sempre defendido como uma cruzada das Big Techs em favor da liberdade de expressão e manifestação na internet. Lê de engano, sem boost. Mas talvez isso seja apenas uma pista falsa para jogar com a plateia, claro que é, e conquistar apoio social ao mesmo tempo em que esconde as vantagens de estimular a ampliação do tráfego artificial, o treinamento da inteligência artificial dessas plataformas que eu venho dizendo desde o início. Então, o dono do Meta, outra figura carimbada, adotada pelo Vale do Silício, o icônico criador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou que encerrara o sistema de checagem de fatos nas redes, justificando que tem sido muito tendencioso politicamente e destruíram mais a confiança do que criaram confiança. Mentira! A questão parece se relacionar diretamente com a primeira, em que as empresas de tecnologia, principalmente as redes sociais, estão numa ofensiva para questionar os limites da fé pública na regulamentação jurídica, ou seja, passando acima dos tribunais, acima das leis, das constituições e, portanto, acima da soberania dos países. Porque o Estado Nacional ele existe para defender seus cidadãos. Caso contrário, não teria sentido ter Estado. Defesa do território. O Estado Nacional é um Estado construído para e pelos cidadãos. E ele tem leis
e tem poderes. Se você ataca essas leis e esses poderes, você está atacando o Estado. Você está atacando a nação, que são os cidadãos. Você está atacando o país, enquanto Estado e nação. Você está desfazendo aqueles milhões de pessoas que tem ali. Você os despreza. São comentários meus. A maior parte dos tomadores de decisão dentro dessas megacorporações sabe que essa é uma luta perdida. E que o máximo que vão conseguir há algum tempo nos países da OCDE que os permite reorientar seus modelos de negócio para concorrer com novas startups que já vão nascer no mundo da regulação, porque no exterior já estão caminhando para regular. Isso faz com que seja uma luta contra o tempo, ou seja, enquanto não conseguem nos paralisar com a regulação, nós vamos caminhar cada vez mais de lutar. É uma luta de interesses, portanto, é uma luta política. A ideologia é a ideologia do capital, ou seja, quanto mais informações eu tiver, mais dados eu tenho para vender essas informações e trabalhar com elas. A inteligência artificial. Isso faz com que a luta seja contra o tempo, para aproveitar ao máximo da janela de oportunidades em treinar as inteligências artificiais em ambientes de mata virgem, que é o atual, e tornar-se mais eficiente que o concorrente. Para isso está claro que Musk e Zuckerberg, assim como Jeff Bezos e outros figurões das Big Techs, sabem que não vão conseguir salvar seus negócios da imposição de limites e responsabilidades legais em ambientes mais restritivos dos Estados Unidos, na União Europeia no futuro. Em relação à China, então, 2 pontos. Não há a menor chance deles influírem na política digital daquele país com suas pirotecnias retóricas. Nesse contexto, é compreensível que eles arriscarem-se nos países periféricos, onde a luta pode render outros frutos e o treinamento da inteligência artificial é uma aposta que pode mantê-los na vanguarda. E eles têm pouco tempo para fazer isso. Por isso, politizar a questão jurídica do Brasil é importante para eles. Ainda estamos distantes de uma governança para a internet ou da própria inteligência artificial. Entrar em conflito com as instituições de Estado permite a essas empresas reduzir a velocidade da tendência à regulação, inclusive seria uma derrota a essas empresas as propostas de torná-las corresponsáveis pelos prejuízos às pessoas e às instituições. Claro, se elas tiverem que pagar pelo prejuízo que elas permitiram que acontecesse, elas provocaram prejuízo indiretamente, portanto elas também devem pagar. Mas ainda assim, é preciso observar que cada empresa convive com seus próprios dramas. Meta e X não têm a mesma estratégia, mesmo tomando decisões similares. No caso de Zuckerberg, a motivação principal parece ser seu atraso tecnológico e os prejuízos financeiros que isso possa gerar. Enquanto para Musk, aumentar o tráfego e treinar a inteligência artificial neste momento já está no mapeamento do controle da informação. Ele, inclusive, faz parte de estruturas de Estado atualmente. Ele tem influência sobre o Estado. E outra coisa, ele não tem apenas o X. O X, quando ele comprou com dinheiro de vários, não apenas o dele, passou a valer muito menos depois por causa das polêmicas que ele criou. Quem investiu ali junto com ele perdeu dinheiro, mas ele ganhou poder. E o negócio dele não é exatamente aquilo ali. Ele tem vários outros negócios que ele comprou prontos e rendem muito dinheiro para ele. Portanto, perder dinheiro com o X, dessa estratégia de ganhar dados e informações e se tornar mais influente, inclusive sobre governos, é vantajoso para ele. O Zuckerberg não tem a mesma trajetória. O Zuckerberg tem apenas um Meta. Parece que eu estou desfazendo, né? Pô, ele só tem o Meta. O Meta é muita coisa. O Meta é muita coisa, mas o Meta ele não é dono também de um SpaceX tipo, ele não é dono de uma fábrica de carros, ele não é dono dessas coisas que espalhada pelo mundo. Ele não é dono. Ele tem apenas o Meta. É claro que ele é bilionário. Se ele perder o Meta agora, ou se o Meta fracassar, ou se ele passar a ser a última das plataformas, ele ainda é um cara pessoalmente rico. Mas, obviamente, que isso não interessa para ele. Ele quer manter a empresa dele, a projeção internacional dele. Nem que seja por orgulho ou por vontade de ganhar mais dinheiro. Número 3. Me explico. O Facebook passou por um desgaste enorme junto ao Congresso dos Estados Unidos da América depois das eleições de 2016. Em 2018, o próprio CEO da empresa, o Zuckerberg, foi intimado pelo Congresso dos Estados Unidos para se justificar de dados
de como os dados foram vazados para a Cambridge Analytica e outras empresas de manipulação digital e com isso, como isso influenciou nas eleições daquele país. Numa tentativa de resguardar a imagem da empresa, o Facebook criou as checagens, que ele agora está dizendo que não vai fazer mais. Investiu em governança de dados, que agora ele falou que não vai fazer mais. Atenção, por pura sobrevivência e não por ideologia. Porque na época ele precisava de fazer isso para poder agradar e continuar trabalhando, senão o prejuízo dele seria enorme. Mas ele ficou com defasagem. Por quê? Porque ele teve menos acesso a dados, menos informações, então tecnologicamente ele ficou mais atrasado. Além disso, mudou, se reposicionou, virou meta e definiu como estratégia de longo prazo investir em realidade aumentada. Jogos de 3D, óculos virtuais, etc. Afastando-se das questões políticas. Olha bem, jogos 3D, óculos virtuais, realidade aumentada, que até ano passado e retrasado era comentado como metaverso, a grande descoberta, a grande coisa, não é mais. Isso é uma parte do que está vindo por aí. É uma parte da vivência das pessoas. Isso aí em si mesmo diverte as pessoas, mas não acumula dados nem as mantém presas a determinadas coisas necessariamente. Quando ele fez isso como uma perfumaria para atrair gente. Mas não foi a melhor jogada tecnológica. Ele afastou-se das questões políticas, que era onde se estava ganhando. Mas o crescimento da tecnologia nessa direção não correspondeu à opção pela realidade virtual. Se mostrou errada. O mundo das Big Techs caminhou para outro lugar. E a chamada quarta fase das TICs, tecnologias de informação, e tal, foi a inteligência artificial. E não para a internet das coisas, como muitos esperavam, ou para a realidade aumentada como alternativa, e o Meta teve outro revés, certo? Se a hipótese, foi mais ou menos o que eu disse, se essa hipótese estiver correta, ele também está prejulgando aí, está fazendo elucubrações, as empresas de Mark Zuckerberg perderam muito tempo e dinheiro com a realidade virtual e não deu a devida atenção à inteligência artificial. Agora vão precisar correr atrás do prejuízo. Fazer a checagem e realizar um mínimo de controle de conteúdo é caro, custa tempo e atrapalha na alimentação da base de dados da inteligência artificial. E era o que ele estava fazendo. Depois do fiasco de 2016, fez sentido o Facebook investir em checagem de confiabilidade para resgatar sua imagem. Mas, com os rumos recentes da inteligência artificial, a Meta abandonar a checagem é uma decisão financeira e tecnológica, não ideológica. Ele não está fazendo isso porque ele é a favor da liberdade de expressão. Ele não está nem pensando nisso. Mark Zuckerberg não pode admitir isso, obviamente, publicamente. Então ele usa como muleta retórica da liberdade de expressão. Obviamente que todos sabemos qual é a política de checagem ideal para o Vale do Silício. Guerra de todos contra todos e quem sai vivo que tem razão. E se isso proporciona um prejuízo social sem precedentes, o importante é esconder qualquer nexo causal com a balbúrdia. É como eu falei, nós vamos voltar à idade da pedra, Por não haver comprovação científica de que a ganância de dados das Big Techs provocam anomia social, e é isso que elas estão provocando, as empresas não estão submetidas ainda a uma legislação restritiva, porque é uma coisa de poderosos, de bilionários, mas realmente a anomia social, porque hoje em dia, o Bill Churran diz que é muito difícil você fazer hoje em dia, você não tem ambiente na sociedade mundial para fazer uma revolução. Por quê? As pessoas não têm mais pensamento independente. Elas se sentem com muita liberdade, elas se sentem com capacidade de ter muita coisa e fazer muita coisa, e quando não tem, quer ter. Mas o que elas querem ter e têm é o perfume, não é a essência. Elas não têm definitivamente liberdade. As pessoas estão ficando restritas na sua qualidade de vida pessoal, eu digo da intimidade, não daquilo que a gente tem, mas daquilo que a gente é. Elas não compõem mais histórico, elas não se diferenciam, elas não pensam unitariamente, elas são individualistas, elas não pensam no coletivo, elas não têm ideia de uma coletividade, elas não têm ideia de país, de nação, de sociedade, das necessidades da sociedade. Não, é tudo uma competição de um pelo outro, uma vida devassada, uma vida de competição, uma vida de aparências, vazia, rápida demais para que se construa um histórico, para que se pense, para que se reflita, para que se crie uma ideia, não digo de ideologia, eu digo uma ideia do que é a vida, a capacidade de observar
Tudo isso nós perdemos. Nós não temos mais a capacidade de ficar contemplando ou o tempo para tanto que produz aprendizado. A virtualidade ela altera o aprendizado, porque a virtualidade não tem presença, ela não tem todas as instruções que as reuniões sociais de presenciais trazem para a educação dos nossos sentidos e a capacidade de reflexão. Portanto, nós estamos sim caminhando para uma anomia social, já estamos nela. Se essas empresas estão contribuindo para isso, elas não estão ocupadas disso, né? Bom, continuando o texto. Mas Meta se antecipou ao problema, talvez pela sua crise de 2018, e criou filtros de checagem. A atual mudança de estratégia do Meta em abandonar o sistema de checagem é um revés considerável para aqueles que defendem a regulação ao mesmo tempo em que a empresa entende que o enquadramento público pode demorar. Ele acha que as leis para enquadrá-los vai demorar, então enquanto isso ele saiu dessa checagem e partiu para o ataque para poder reunir dados, e reunindo dados ele tem mais oferta para os seus, junto com os concorrentes, para rivalizar com os concorrentes e para vender anúncios. Particularmente, acho difícil que o compromisso do Meta com os filtros tenha se pautado pela ética, com certeza. Assim como o revés recente não parece estar ligado à ódio à liberdade de expressão, mas há uma mudança de rumo nas decisões de investimentos da empresa, muito atenta ao desenvolvimento da inteligência artificial. E digo mais, se eu tivesse dinheiro investido em papéis do Meta, ou da empresa Meta, eu correria para trocá-los. Eu não apostaria no Facebook mais como uma ferramenta relevante em 4 ou 5 anos, porque ela está se perdendo, ela está entrando atrasada no processo, um processo esse que pode inclusive ser modificado, não apenas pelas restrições colocadas pelos estados, mas pelos próprios desenvolvedores que vão descobrindo outras políticas. As transformações têm sido muito rápidas. Se é uma opinião minha, eu posso estar falando bobagem, mas as transformações, eu não sei para que lado que a coisa pode ir, confesso que não sei. Confesso que para o lado que ela for, com certeza não será o melhor. Não será melhor para nós. Porque quando pessoas que têm capacidade financeira e pensam estritamente em negócios, têm acesso a tecnologias, elas vão evoluindo de uma maneira exponencial, rápida, como está acontecendo, e em cada hora você chega no patamar e descobre outras coisas, elas não vão se deter, porque elas têm muito poder. E quando eles estiverem regulando isso, elas já estão fazendo outras coisas. Mas o Meta está ficando para trás, porque nem isso ele conseguiu fazer ainda, mas vai tentar. Número 4. Tudo isso significa que o governo brasileiro não deve estar atento. Tudo isso não significa que o governo brasileiro não deve estar atento e consciente às implicações que essas decisões das Big Techs provocam, obviamente. Num país onde a cultura da internet forma ignorantes virtuais, virulentos, em proporções maiores que a média. O Brasil tem essa média de ignorantes virtuais. O efeito da retirada de checagem é imediato e é deletério. Mas também é preciso entender contra quem e a favor do que ou de que se organizam as disputas para se permitir sair delas fortalecido. A Meta está numa guerra com seus concorrentes, embora ela própria eleja o governo como antagonista. Aparentemente está perdendo espaço dentro da disputa empresarial por inovação. Sua atitude é menos de política e mais de desespero, e o que interessa a eles não é uma visão positiva da opinião pública, mas correr atrás do prejuízo que é o treinamento de suas ferramentas de inteligência artificial. Com as redes neurais da inteligência artificial, empresas como Meta, X, Amazon, Google, Apple, etc., precisam de megadados para treinar seus robôs. Precisam de muito engajamento para calibrar suas ferramentas e, mais do que dados em volume exponencial, também precisam de variedade, diversidade, contrastes e multiplicidade de tipos. Tipos de pessoas mesmo, tipos até físicos. Tipos de religião, tipos de ideologia, tipos de nacionalidades, de etnia, de necessidades. Uma diversidade imensa nessa loucura que é o mundo. Por esses critérios, o mercado brasileiro é um oásis de dados. Quer país mais diverso, mais desigual, multirracial, multipolar que o Brasil? Só as regiões, você vê que tem regiões que a gente não entende, que a gente não compreende, tem festas particulares que a gente não conhece.
Tem volume e diversidade o Brasil. O mercado brasileiro de alimentação de inteligência artificial é ótimo para qualquer empresa. Inclusive nós temos aqui chineses, coreanos, bolivianos, argentinos, uruguaios, chilenos, alguns europeus, alguns da América do Norte, alguns do México, de Cuba, chineses. Quer dizer, a gente tem aqui uma quantidade de gente aqui por região, no sul, italianos, alemães. Quer dizer, são culturas diversificadas, portanto, chamam a atenção. O mercado brasileiro de alimentação de inteligência artificial é ótimo para qualquer empresa, ainda que tenha uma legislação totalmente permissiva de extração de dados e engajamento dos algoritmos. Pensar que há uma motivação ideológica para a Meta mudar sua política de checagem pode ser um erro se observada a evolução tecnológica no presente. O que importa não é a ideologia, é o dado. E o governo brasileiro e nossas instituições de Estado precisam considerar que os dados aqui produzidos pelas interações dos usuários são o que importa a essas empresas. Se o custo é de que uma pessoa morreu por pressão nas redes, se há disputas nas famílias que provocam violência, se há polarização entre vizinhos, golpe ou qualquer outra desconstrução social, tanto faz para os céus dessas empresas, das Big Techs, desde que os nexos entre o aumento de engajamento virtual, o aumento de conflitos sociais não sejam estabelecidos, porque não necessariamente as pessoas, na sua ignorância virtual, saberão fazer essa análise. E principalmente desde que os dados cheguem aonde eles querem, que é neles, na inteligência artificial deles. Assim, se há nexo entre o virtual e a anomia, tanto melhor que os conflitos aconteçam porque se retroalimentam, e se o engajamento virtual aumenta o conflito social, o caminho oposto também ocorre e o aumento do conflito social provoca mais engajamento virtual. É verdade, o ódio dá dinheiro, tá bom? Muito bem, então Luiz Fernando Vitagliano é doutor em Mudança Social e Participação Política pela EACH, da USP, autor, junto com Márcio Portman, do livro O Atraso do Futuro e o Homem Cordial, na USCTEC. Muito bem, na Amazon. Gente, já ficou extenso o vídeo, né? A ideia é que ele fosse bem rapidinho, mas eu falei pra cacete, né? Desculpa aí. O que eu falei fora do texto, eu falei muita coisa fora do texto. O que eu falei fora do texto você pode desconsiderar ou considerar tendo a sua opinião. Eu não quero impor minha opinião. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito relevante. Até lá.